E aí pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o Império Bizantino. Na nossa última aula nós falamos sobre o fim do Império Romano do Ocidente. Né? Então, o Império Romano do Ocidente ele acabou, mas o Império Romano ele não terminou. Okay? Para a gente poder entender isso, então, nós vamos voltar um pouquinho na história. Tá bem? Como nós vimos, o Império Romano ele estava extremamente grande. Não é? Então, tudo que está na tela aqui praticamente era o Império Romano do Ocidente. Era muita coisa para o Império Romano administrar, né? para que o imperador pudesse administrar. Então, os romanos, né, o imperador romano, ele decidiu, né, dividir o Império Romano em dois para ficar mais fácil de administrar. Então, olha só. Essa parte em laranja aqui, né, então, é o Império Romano do Ocidente. É aquele que nós falamos na nossa última aula que acabou, okay? Com sede na cidade de Roma. Então, a parte em laranja é a parte do Império Romano do Ocidente que acabou. A outra parte é a que vai se manter. Então, o restante do Império Romano, aqui numa cor mais salmão, né, é o Império Romano do Oriente. Então, olha só, por que esses nomes Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente? O Ocidente é o que fica mais à esquerda, o Oriente é o que fica mais à direita. Okay? Então, olha só, o Ocidente é onde nós estamos, aqui no Brasil, né? O Ocidente é o que fica aqui para o lado esquerdo, então na Europa. O que fica ao lado direito é o Oriente, tudo bem? Se a gente for pensar, a Itália, não é? Então, que seria essa botinha aqui, ela fica no Oriente ou no Ocidente? Da nossa perspectiva, então, com base no Brasil, não é? Então fica no Oriente, porque fica à direita, não é? Então é uma parte mais oriental, não é? Mas nessa perspectiva aqui, não é? Do Império Romano inteiro, não é? Nós temos dois tipos de império, não é? Que foram divididos aí com base nessa ideia de muito território para administrar. Então, o Império Romano do Ocidente, que é essa parte que fica à esquerda, e o Império Romano do Oriente, que é essa que fica à direita. Então, a partir dessa divisão, nós temos então duas sedes administrativas para o Império Romano. O Império Romano do Ocidente era governado então a partir da cidade de Roma, que era sua capital. Na verdade, sempre foi então a capital do Império Romano, mas no caso, Roma só ficou sendo a capital do Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Oriente tinha a sua capital em Constantinopla. Okay? Constantinopla foi construída em cima de um território chamado Bizâncio. Okay? É por isso que nós chamamos então o Império Romano do Oriente também de Império Bizantino, porque Constantinopla foi construída em cima de Bizâncio. Constantinopla foi construída de uma forma planejada, é o que nós chamamos. Então, planejado é uma coisa que você sabe como que vai acontecer, você tem então uma finalidade, você tem um objetivo e então você planeja. Okay? Então Constantinopla foi a cidade mais bem planejada de todo o mundo, de toda a história. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Quem idealizou Constantinopla foi o imperador então do Império Bizantino, que nós chamamos de Constantino. Constantino então ele mandou construir Constantinopla de uma forma planejada. Okay? Então, Constantinopla, além de bonita, né, tinha então os seus objetivos estratégicos. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia. Bom, então, sempre que vocês ouvirem falar, então, ou lerem, né, falarem sobre o Império Romano do Oriente, vocês sabem então que o Império Romano do Oriente é a mesma coisa que o Império Bizantino. Em um texto, Império Romano do Oriente ou Império Bizantino é a mesma coisa. Ok? Bom, como eu disse para vocês, Constantinopla era uma cidade estratégica. Okay? Isso porque Constantinopla ficava entre o Ocidente e o Oriente. Okay? Então, quem quisesse ter contato com o Oriente tinha que passar por Constantinopla para chegar ao Oriente. Então, observem aqui o mouse. Quem navegava então do Ocidente, aqui, ó, imagine que o mouse é um barco. Né? Quem navegava do Ocidente para o Oriente tinha que passar por Constantinopla para chegar ao Oriente. Então, Constantinopla era um marco divisor entre o Ocidente e o Oriente. Então, os comerciantes tinham que passar por Constantinopla. Além de que, olha só, entre
aqui na frente de Constantinopla, nós temos um acesso, não é, do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro. Então, quem quisesse chegar ao Mar Negro tinha que passar por Constantinopla. É a única passagem, não tem como passar por outro canto. Então, os comerciantes que queriam navegar até o Oriente tinham que navegar pelo Mar Mediterrâneo, passar então por Constantinopla e chegar ao Mar Negro. Okay? Se a gente for pensar, os romanos de Constantinopla, eles aproveitaram dessa situação de ficar exatamente no meio? Sim, eles aproveitaram. Como eles tinham uma cidade ali cheia de depósitos, né, eles compravam produtos do Oriente, né, principalmente da China, e estocavam esses produtos aqui em Constantinopla. Quando os mercadores passavam por Constantinopla, eles achavam os produtos que iam comprar em Constantinopla, não precisando continuar a viagem até o Oriente. E olha só, se você compra uma mercadoria, você vai querer revender essa mercadoria por um preço maior. Então, Constantinopla é o que nós chamamos de entreposto comercial. Então, seria um posto de comércio que fica no meio, entrepostos. Então, vamos supor que nós temos um posto aqui, um interessado que está aqui ó, na Frânquia, né, que são os francos, e tem o outro posto, que é o posto vendedor, que é a China. O entreposto comercial seria, então, um ponto que fica entre os dois interessados, o comprador e o vendedor, não é? E o entreposto comercial ele pode colocar muito produto ali guardado e vai revender, não é? Então, os comerciantes europeus eles passavam por Constantinopla e compravam mercadorias em Constantinopla. Então, todas as rotas de comércio marítimas passavam por Constantinopla. Então, todos os mercadores obrigatoriamente tinham que passar por Constantinopla e acabavam comprando produtos em Constantinopla. Ou seja, Constantinopla era uma cidade extremamente rica. O Império Bizantino era um império rico por conta justamente desse comércio em Constantinopla. Okay? Mas Constantinopla somente oferecia produtos, então esse era o único ponto favorável a Constantinopla. Constantinopla, além de ficar em um ponto estratégico em que todas as rotas comerciais passavam, né, todas as rotas marítimas passavam, também Constantino mandou construir Constantinopla na frente de uma montanha. Okay? Então, olha só. Nesse fundinho aqui ó, do território da cidade, imagine que nós temos então uma cadeia de montanhas. Okay? Então, várias montanhas. Quem fosse invadir por terra Constantinopla tinha que escalar as montanhas. Então, era fácil chegar a Constantinopla por terra? Não, não era fácil. Né? Então, os exércitos não conseguiam invadir Constantinopla. Na parte da frente da cidade, então, aqui, ó, nessa parte aqui da ponta, onde nós temos uma entrada, então, no mar, não é? Nesse estreito aqui, Constantinopla então tinha uma muralha. Okay? Essa muralha então ficava exatamente na divisa do final da cidade com o mar. Okay? O exército não conseguia invadir Constantinopla se não fosse então com barcos. Né? Então, os arqueiros eles poderiam ficar em cima da muralha de Constantinopla e atirar em qualquer embarcação inimiga que tentasse invadir. Então, era meio difícil qualquer povo bárbaro, né, qualquer germânico, conseguir invadir Constantinopla, porque tinham a defesa natural, que era a montanha, e tinha a defesa da muralha. Então, não dava para conquistar Constantinopla. Constantinopla vai durar até 1500 depois de Cristo. Então, olha só. Constantinopla, o Império Romano do Oriente, continuou por muito tempo, não é? Durante um período que nós chamamos de Idade Média. Então, o Império Romano ele não terminou, ele só vai continuar aqui como o Império Bizantino, né? O Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente não existe mais, mas o Império Romano do Oriente vai continuar. Bom, então, quando nós falamos de produtos, nós falamos principalmente de especiarias. Então, são açúcar, canela, orégano. Essas coisas, então, eram compradas da Índia, eram compradas da China, né? Porcelana também, eram trazidas para Constantinopla e os europeus vinham comprar esses produtos aqui em Constantinopla. Então, Constantinopla
se tornou a nova capital mundial. Então, para vocês terem ideia do que seria Constantinopla nos dias de hoje, seria mais ou menos a cidade de Nova York. Né? Então, todo o mundo tem relações comerciais com Nova York, né? Porque as principais empresas têm a sua sede em Nova York, né? A bolsa de valores, então, mais importante do mundo fica em Nova York. Nova York seria um tipo de capital mundial hoje, porque atrai muito investimento, né? Tanto externo quanto interno, né? E Constantinopla foi a capital do mundo antigo. Todo mundo era atraído para Constantinopla, principalmente para fazer comércio. Então, quando nós falamos de Império Bizantino, por que o Império Bizantino ele conseguiu se manter por tanto tempo? Porque lucrava muito por conta do comércio, não é? Entre o Oriente e o Ocidente. Inclusive, os orientais que navegavam querendo comprar produtos do Ocidente também compravam em Constantinopla. Não é? E também pela segurança, não é? Da capital do Império Romano do Ocidente, não é? Que era essa defesa natural das montanhas e as muralhas que cercavam então Constantinopla. Beleza? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Obrigado, até a próxima.